Olá, meus queridos e amados irmãos, graça e paz. Eu sou Calbi Paiva, missionário brasileiro e nos últimos 10 anos também naturalizado americano e trabalho plantando igrejas junto à comunidade imigrante brasileira que vive aqui nos Estados Unidos. E faço isso desde 1995. E ultimamente estamos coordenando o projeto missionário Igreja para Todas as Nações, que sustenta obreiros, estabelece igrejas em campos de refugiados na África e também vítimas de catástrofes. Bem, eu quero iniciar este momento do programa Conexão ID, que é um programa que transmite informações missionárias e pode se tornar um elo de ligação entre os que estão fazendo a obra nos lugares difíceis da terra, como Miese na África, como Chuíba, como Mocimba da Praia, em zonas de conflitos de guerra, e aqueles que estão dedicados com a sua parcela de colaboração, de contribuição, manter esta obra funcionando. Bem, para quem não me conhece, eu dediquei a minha vida após minha conversão, aos 17 anos de idade, para fazer missões. E temos percorrido até agora um longo percurso, fazendo isso primeiramente em Brasília, depois na Floresta Amazônica e nos últimos 26 anos trabalhando junto com a comunidade brasileira que vive aqui nos Estados Unidos, com experiência em Washington, a capital, depois na Flórida e aqui em Carolina do Norte. Eu estou falando aqui da cidade de Charlotte, a cidade de Billy Graham, onde ele nasceu e onde está enterrado, a umas 6 milhas do local onde eu estou aqui. E com esta trajetória e contato com a causa missionária local, estadual, internacional, nós conhecemos fatos e aprendemos lições que é impossível conhecê-los e aprendê-las tendo apenas uma visão interna, regional ou nacional da obra da evangelização que foi confiada à igreja. Primeiro porque a tarefa missionária da igreja é uma tarefa global, internacional, e é para evangelizar toda criatura e alcançar os confins da terra. É uma obra global. Ensinar todas as nações. E aquilo que nós aprendemos em missiologia, chamado de evangelização centrífuga, que parte de um núcleo de envio em círculos cada vez maiores até alcançar toda a terra, todas as nações, todas as tribos, todos os dialetos, Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. É assim que trabalha a missão da igreja. Nós dividimos e destacamos os 2 ambientes onde a igreja precisa atuar e reconhecemos os 2 tipos de crescimento que a igreja precisa ter para cumprir sua missão na terra. O problema é que a maioria dos cristãos, dos crentes, não separa tempo para ter um ensinamento bíblico missiológico. Eles gostam das guloseimas, das benesses do evangelho, das promessas de riquezas, e nós precisamos parar para entender onde a igreja chegou e onde deveria ter chegado com os recursos que Deus tem dado a ela, recursos físicos, recursos financeiros, recursos intelectuais, porque a igreja não fez muito mais. Porque, olhando um exame mais profundo, nós vemos que a igreja está perdendo no mundo. Recentemente, só na Nigéria, foram mortos mais de 1.400 cristãos pelos islâmicos. No mundo todo, a igreja está passando, em alguns lugares, por desafios tremendos. Em outros lugares, está se fazendo festa, está se construindo grandes e suntuosos templos, talvez, para
aparecer ou deixar transparecer aos cristãos locais que a igreja vai bem no mundo, quando não é esta a realidade. A igreja deveria ir muito melhor. Ela deveria ter avançado muito mais, porque em pleno século XXI, com todos os recursos que Deus tem dado à igreja, ainda falta ela alcançar 37% dos habitantes da terra que nunca ouviram nenhuma vez sobre a mensagem que a igreja ficou com a responsabilidade de anunciar. E é dever dos cristãos, é dever de cada pastor, de cada membro, de cada pessoa que pega a sua Bíblia para ser alimentado nos horários de cultos, refletir sobre o que poderia ter sido feito a mais para que a igreja pudesse produzir mais. Nós estamos vivendo uma época que já dá para cada cristão refletir que este oba-oba, esta zona do conforto que cresce desenfreadamente, não está surtindo efeito, tem havido escândalos e a igreja não tem chegado onde ela deveria chegar. Portanto, eu quero fazer uma reflexão bíblica com você neste momento, para que você entenda sobre este assunto. Por favor, compartilhe essas informações, compartilhe este canal, participe. Nós temos o site do Ministério Igreja para Todas as Nações, que você pode se inscrever para participar do projeto missionário que está fornecendo recursos e possibilidades para que almas sejam salvas, a partir de campos de refugiados de guerra. Pessoas que aceitam o Evangelho como doutrina e passam a seguir Jesus, e têm suas vidas transformadas, que são batizados nas águas, e vivem em novidade de vida, transformados. Aqui nos Estados Unidos, muitos têm sido libertos das drogas, dos vícios, têm se tornado nova criatura através da pregação do Evangelho. Porém, nós precisamos fazer muito mais. Eu quero começar lendo um versículo bíblico que está em Mateus, capítulo 5, versículo 13, que diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, ou em outras traduções diz, e se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Na reflexão de hoje eu quero que você entenda por que missões não empolga mais a igreja, não impulsiona mais a igreja, não faz com que os crentes tenham alegria em fazer missão. Pelo contrário, porque a igreja está fugindo da sua missão. Porque a igreja está desprezando missões para fazer festas comemorativas. Porque a igreja está desprezando os missionários para supersalariar os seus obreiros, com 300, 400, 500 mil reais por mês. Por que a igreja está fazendo isso? Porque a igreja está fazendo festa, pagando alto cachês para pregadores e cantores se apresentarem, não nos púlpitos, nos palcos. Por que a igreja está fazendo isso? Porque os cristãos não contribuem mais com a causa missionária, mas se existir uma campanha para fazer uma torre, para fazer um monumento, eles contribuem colocando os bolsos para fora. Porque a igreja não está fazendo missões. Esta é a reflexão de hoje no Conexão ID. Porque o Conexão ID visa integrar os que saíram para fazer missões com aqueles que não saíram e os que precisam sair e estão precisando de um incentivo. Porque nos últimos anos o incentivo, principalmente dos paspalhões da prosperidade,
dos fanfarrões da prosperidade, é para os crentes ficarem ricos. Dá vontade de rir. É tesouros na terra. Diferente dos ensinamentos de Jesus, que ensinou para que os cristãos, os crentes, acumulassem tesouro nos céus, onde os ladrões não roubam, não minam e roubam, onde a traça, a ferrugem não consome. Então nós precisamos voltar aos princípios bíblicos da evangelização mundial, porque em muitos lugares as instituições religiosas saíram do eixo. Tem igreja que tem o nome de igreja na frente, mas não é igreja coisa nenhuma. É um refúgio social. Nós precisamos entender estas verdades, porque o tempo está passando e a igreja precisa cumprir a sua missão na terra. A igreja precisa realizar a ordem mais importante que já foi dada: evangelizar o mundo, alcançar as criaturas da terra com a mensagem da salvação. Mas vamos por etapa. Eu falei que quando você sai para fazer missão, você passa a ver a obra observando de um ângulo que não dá para ver estando na zona do conforto. Nós entendemos como zona de conforto o lugar do crescimento vertical, onde a igreja compra as suas propriedades, os seus equipamentos e monta a sua estrutura local, com os seus centros administrativos, seus santuários. E não tenho nada contra isso. Agora, eu sou revoltado quando a igreja só faz isso, porque está errado. Eu vou dar um exemplo bem prático para que você entenda. Imagine um país que manda o seu soldado para a guerra, para guerrear com munição, com metralhadoras, com fuzil, com uniformes, para conquistar territórios, para expulsar os inimigos, para vencer desafios. Mas este soldado, ele chega no quartel, na sua base militar, e ele abre a geladeira onde tem queijo, onde tem refresco, onde tem refrigerante, senta numa mesa onde tem uma dama para jogar um baralho e gosta de ficar ali e não sai mais dali. Ou seja, os outros saem para guerrear, mas existe um soldado que está se escondendo, está na zona do conforto. Nós chamávamos, eu fui soldado da aeronáutica, paparrancho, fica no quartel, só comendo. Enquanto os outros saem para a guerra. Você acha que um soldado desse, ele tem caráter? Ele está cumprindo a sua responsabilidade? Não. Por quê? Porque ele está preferindo, a zona do conforto, que é um lugar que deve ter, mas apenas para passar aqueles momentos de descanso, na hora do lanche, da refeição, e voltar para guerrear, porque é lá que se conquista. Da mesma forma, a igreja tem o seu crescimento vertical, que nós chamamos de zona do conforto. Os louvores, as coreografias, os cantores, as bênçãos, os abraços, as confraternizações, zona do conforto. Mas a igreja, para realizar a sua missão, ela tem que enfrentar a zona de guerra. E esta zona de guerra não chama-se crescimento vertical, mas crescimento horizontal. É o momento que a igreja deve enviar os seus missionários e mantê-los em seus campos, para que eles tenham tempo e disponibilidade para pregar o evangelho, para falar a palavra àqueles que precisam ouvi-la, pessoas que precisam ser transformadas pelo poder do evangelho. E esses missionários, eles precisam ser mantidos, eles precisam ser sustentados. E quando a igreja não faz isso, acontece a omissão missionária, acontece na área religiosa a mesma coisa que a corrupção política faz na esfera governamental. O que é que acontece quando há corrupção política? Superfaturamentos.
quando as empresas são exploradas, as empresas estatais, e as contas vão beneficiar, o dinheiro, os valores roubados ou desviados vão beneficiar a conta de alguns diretores, governantes corruptos. O que é que acontece? Esse dinheiro vai fazer falta em outras coisas. Da mesma forma, o dinheiro que a igreja gasta na sua zona de conforto, inclusive os altos salários dos administradores locais, faz falta no campo missionário. E no Ministério Igreja para Todas as Nações, nós priorizamos o obreiro. Nós priorizamos o obreiro, por quê? Porque sem obreiro a obra não é feita. É da mesma forma, para existir o pão, necessariamente precisa haver um padeiro, alguém cumprindo a função de um padeiro para fabricar o pão. Senão o pão não vai existir. Da mesma forma, um relógio. Para existir um relógio, precisa haver um relojoeiro. Porque se não existir um relojoeiro, o relógio não vai ser fabricado. As peças não vão ser colocadas no seu lugar e o relógio não vai funcionar. Um exemplo prático. Da mesma forma, para existir obra, precisa existir obreiro. Nos valores que chegam para a manutenção do projeto Igreja para Todas as Nações, muitas vezes nós temos que escolher prioridades entre as prioridades. Chega um valor, por exemplo, para comprar telha, mas de repente um obreiro adoece, precisa fazer uma cirurgia. Para onde é que vai o dinheiro? Para a telha ou para a cirurgia do obreiro? Para a cirurgia do obreiro. Ainda há pouco eu estava ligando para um obreiro na África, de como é que está a sua situação de saúde. Olha, eu estou tomando medicamento e no próximo semana eu vou estar com o médico para ver se vai ser preciso fazer mais alguma coisa. Por quê? Porque sem o obreiro a obra não é feita. Nós priorizamos o obreiro para que a obra seja feita. E por que a igreja não prioriza os seus missionários? Eu estou falando com prática, eu estou na obra missionária há muito tempo. 98% dos missionários brasileiros que estão trabalhando fora têm que gerar o seu próprio sustento. O que é há de errado nisso? O há de errado é que o tempo dele está sendo consumido com outras atividades. Um obreiro que passa 40, 60 horas trabalhando em um canteiro de obras, em uma fábrica, é um tempo desperdiçado, onde ele poderia estar visitando famílias, orando pelos enfermos, expulsando demônios, fazendo treinamento para novos obreiros. Mas não pode, porque o seu tempo está comprometido com o patrão, com o trabalho, com uma atividade. Mas parece-me que está tudo bem para a igreja. Parece-me que está tudo bem. Ou seja, prioriza-se os obreiros nacionais com um astronômico salário, e a igreja não se importa se o pastor está ganhando 300, 400, 500, não toquei nos ungidos, é o servo de Deus, ele fica nessa ladainha. O versículo que um obreiro fraudulento mais usa é o não toquei nos meus ungidos, igual um político corrupto usa a imunidade parlamentar. Eu tenho imunidade parlamentar. Tem que parar com isso. Claro, nós estamos falando em termos de consertar a engrenagem da evangelização mundial, que tem sido travada nos últimos anos. Nós precisamos falar essas matérias para que os cristãos que estão pagando a conta dos abusos cometidos, eles entendam, eles reflitam se vai continuar assim ou se vai mudar, porque o tempo está passando. A igreja precisa despertar para fazer missão. Agora vamos, por que missões não empolga mais a igreja? Seria a mesma coisa que... Eu vou entrar num caso aqui bem sério, porque eu sou brasileiro, tenho direito a votar e a ser votado. Eu sou brasileiro. Pois bem, porque o STF está desprestigiado na nação brasileira. É o que nós vemos na internet, nas campanhas. Por causa das decisões ridículas que eles têm tomado, por causa do modo que os ministros são colocados lá, exatamente para apadrinhar alguns programas que estão sendo feitos
de forma, vamos dizer, equivocada. Vamos parar por aí. Por que isso? Porque a engrenagem ela foi colocada para funcionar desta maneira. Porque está difícil para mudar o panorama. Porque a máquina foi aparelhada para fazer isso. Da mesma forma, na área religiosa, a máquina religiosa de convenções, de concílios, a religiosidade, ela foi nos últimos anos aparelhada contra as missões. E os pastores locais, os líderes de convenções, os presidentes de convenções, eles não falam publicamente que são contra as missões, mas eles fazem pior. Eles bloqueiam os recursos das missões. Eles impedem os seus obreiros de fazerem missões. Eles ensinam os seus obreiros que não devem fazer missão. É assim que está. Por quê? Porque se missão for feita, a primeira coisa, vai ter que baixar o salário dos magnatas do Evangelho, e eles não querem isso. Vai ter que parar com as festas comemorativas para tudo. Vai ter que parar com as arrogâncias dos templos para investir na causa missionária. E eles não querem isso? Agora você acha que isso está certo? Qual é o resultado de tudo isso nos campos missionários? Calamidade, necessidade, miséria. Qual é o resultado disso entre os perdidos da terra? Eles ficam sem ouvir o Evangelho? Porque muitas vezes o missionário que está em seu território, que dedicou a vida para fazer missões, não tem tempo. Está dedicando-se a trabalhos para manter sua família, para que a família não morra de fome. E eu sempre digo, a matéria-prima que os missionários têm para fazer missão são incrédulos, são ateístas, são pessoas que não contribuem. Então, a primeira correção que a igreja deve fazer para conquistar os confins da terra é priorizar o que realmente deve ser priorizado: missões. A igreja só está na terra para fazer missões. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todos os povos. Depois disso virá o fim. A igreja precisa abrir os seus olhos para refletir sobre a sua responsabilidade. A igreja é o único organismo na terra que foi deixado aqui para fazer esse trabalho. Não tem substituto, somente a igreja. Portanto, por que missões não empolga mais a igreja, não empolga mais os crentes? Eu fui batizado em 1976, numa ilha, no Marajó, cidade de Soure. Vai o meu abraço aos meus amigos de Soure, que eu tenho muitos aqui na internet, no Facebook. Um período em que missões empolgava a igreja, as pessoas sentiam desejo de fazer missão. Eu lembro-me, eu fui em um culto de missão uma vez, estava se fazendo uma oferta missionária e a pessoa davam as coisas para as missões, e um deu até o paletó, se dando para as missões. Eu tenho um exemplo de missão: Senhor, eu estou aqui para fazer missão. Por que isso não está mais acontecendo? Porque missões para muitas igrejas se tornou um evento anual. Vai ter um congresso de missões, quem é que vai pregar nesse congresso? Vamos ver se eu vou. Aí escolhe ali, se seleciona dezenas de pregadores, de cantores, faz um oba-oba, uma festa, terminou ali, missão só no próximo ano. Eu preferia que fizesse uma reunião tão simples, dizendo: olha, quem nós vamos enviar para o campo missionário? Quem nós vamos sustentar no campo missionário? Quem nós vamos preparar para fazer missão? Mas os congressos de missões se transformaram em festas. E pior, festas escandalosas, que têm causado muitos escândalos. Se você acompanha, você sabe. Nós precisamos refletir sobre a situação missionária da igreja atual. E você, como cristão, onde você está, no lugar que você está,
Se a sua igreja está fazendo missões, dê o seu ombro como apoio, diz, pastor, conta comigo, conta com a minha cooperação, com a minha responsabilidade e com as minhas ofertas. Ajude o seu pastor nos projetos missionários de sua igreja, se ela está fazendo missões. Se disponha para ir, diga assim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ou então você diz, olha, eu não quero deixar a minha zona do conforto. Tudo bem, você tem o seu direito, ninguém é obrigado a fazer nada. Agora, se você não vai, contribua com quem foi. Separe valores para que os missionários sejam sustentados. E se o seu ministério, se a sua igreja, se a sua convenção não está fazendo missão, não tem um programa missionário, cobre isso do seu pastor. Diga, pastor, o que está se fazendo por missões aqui? Porque um dia você será cobrado pelo que fez e pelo que deixou de fazer. E a cobrança será individual. O seu pastor vai prestar conta com Deus pelo que ele fez. E você vai prestar conta diante de Deus pelo que você fez. Então, se você se identifica como cristão, eu quero incentivá-lo a fazer um compromisso missionário, a se envolver em uma missão, a ajudar com que os perdidos da terra sejam alcançados, através do seu trabalho ou dos valores que você envia para um projeto missionário. Nós temos testemunhos magníficos de como Deus tem ajudado, beneficiado as pessoas que se envolvem com missões. Eu digo empresários, comerciantes, funcionários. Passe a colocar a causa missionária como um projeto de vida, porque um dia, como está acontecendo com milhares de pessoas, você vai deixar este planeta. Você vai ser, talvez por um tempo, uma foto numa estante de algum parente, e você vai deixar de existir aqui na Terra, com o seu corpo. Porém, você tem uma alma para enfrentar uma eternidade. E vai haver cobranças, e vai haver recompensas. E já que você não pode levar nada daqui, nenhuma caneta, procure enviar, antes de partir, alguma coisa para o céu. Procure se envolver com a causa missionária para ganhar galardões naquele dia. Este era o Conexão ID de hoje. Compartilhe essas informações e que Deus lhe abençoe.